Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma edição especial, hoje com o tema Resgatando o Planeta Terra. E de fato, essas operações estão acontecendo, os denunciantes do Dr. Steve Greer estão se apresentando, e isto é totalmente constatável e de forma surpreendente. O Matthew Brown, denunciante, que faz parte dos sites negros, se apresentou e ele prestou uma entrevista exclusiva para o George Knapp e o Jeremy Corbell. E ele traz aqui informações surpreendentes, incríveis, expondo os Majestic 12, que de fato existe programas de acesso especial, que uma elite mundial manipula as finanças do mundo, que existem bases subterrâneas do tamanho de cidades inteiras, e não só ele, porque a própria Catharina Austin Fitts confirma também a veracidade desse fato numa entrevista exclusiva para o Tucker Carlson. Então, o que era tido como teoria constipatória, como diria a minha amiga Thaisa Kashimoto, agora está se mostrando verdade. Está sendo denunciado e exposto aos quatro cantos do planeta Terra. Impressionante que ninguém está falando nada. Ninguém está dando sequer uma única nota sobre isso, porque eles não conseguem linkar os pontos. Eles não conseguem entender o que está acontecendo. É uma mega operação. Há pouco também o Eric Henker prestou uma entrevista, tudo isso praticamente simultaneamente. É claro que não é coincidência. Isso foi combinado, é óbvio. Eric Henker falando dos brinquedinhos. Os brinquedinhos perigosos que mantêm a humanidade refém desses trevosos, dessa organização transnacional criminosa. Brinquedos de destruição em massa, do CLIN. Isso expondo ao vivo na televisão. Realmente estamos testemunhando um momento único da história da humanidade. Meus amigos, pena que as pessoas têm memória curta. Isso é uma infelicidade, porque as informações são surpreendentes. Dr. Greer, em dezembro desse ano, ele iria reunir os 110 testemunhas numa mega live, talvez durasse 2 dias inteiros essa mega live, porque imagine você apresentar 110 denunciantes com provas, evidências, e algumas evidências seriam físicas, inclusive. Provas físicas da existência da tecnologia reversa, desses projetos secretos, sigilosos, de programa de acesso especial. E depois, na última hora, os denunciantes disseram para ele, olha, Greer, nós temos um plano melhor. Nós vamos nos apresentar para vários tipos de mídias diferentes, tanto é que na sequência, acho que 2, 3 dias depois, o Jake Barber prestou uma entrevista exclusiva para o National News do Ross Contart, e agora, meus amigos, eles estão aparecendo aos montes. Impressionante o que está sucedendo. Tudo isso será repassado para vocês nessa edição especial, porque isto sim tem o potencial de mudar o mundo para sempre. E os escuros, a contra-inteligência, tenta disseminar várias distrações diferentes para que as pessoas não percam o seu foco e não se atenham ao que é realmente, de fato, importante. Por isso, esta missão, esta incumbência sagrada que nós recebemos tem que ser cumprida. Que é a incumbência do canal Demis Viana Mundo Secreto, repassar isso para vocês, porque sequer no Brasil ninguém iria reportar, infelizmente. Sombra misteriosa do Vaticano. Notícias. Apagão da Europa. Nós vamos discutir também o que será que está acontecendo nesse apagão, quais as consequências, quem está por trás? É uma boa pergunta. Quem esteve por trás deste apagão da Europa? 3 dias de trégua de Putin. Olha só o Putin. Catharina Austin Fitts fala sobre sites negros, sociedade separatista,
fraude bancária, tudo isso havia sido cantado pelo Dr. Steve Greer e agora está sendo exposto. Eric Henker também, no seu depoimento incrível, Matthew Brown, né, falando sobre a Imaculada Constelação, Conceição não, Imaculada Constelação, que ressurgiu novamente, que se trata de um programa de acesso especial, SAP-TSSCI, de ultra secreto, que não está sob o escrutínio nem do presidente dos Estados Unidos e muito menos do Senado. Tudo isso sendo exposto neste instante, decolando a espaçonave no vídeo oficial divulgado pelo Vaticano. Então é um vídeo oficial divulgado pelo Vaticano. Durante os rituais finais, não é um vídeo amador, então tem como alegar que é falso, tá ok? Pois bem. Durante os rituais finais de sepultamento do Francisquinho, né, e isso do Papítio, um vulto sombrio, um vulto, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, um vulto sombrio surge inesperadamente, uma sombra atravessa o espaço externo nos primeiros segundos, deixando uma sensação de inquietação no ar. Poderia ser a sombra de um pássaro voando que fez oposição ao sol, mas a sombra está grande demais para ser um pássaro. E pelo que me consta, não passou também ali nenhum helicóptero, e nem parece helicóptero também. Porque tem algumas pessoas alegando que se trata de uma sombra de um helicóptero que por um acaso estava ali, né, circulando o local. Não parece ser o caso também. Pode ser qualquer outra coisa voando, ou do outro mundo também. Essa é a hipótese mais plausível no momento. Mas isso é pano para manga, as teorias constipatórias, tal. Aqui, narrativa aqui do Jonas Passos, e também foi postado no Tô no Cosmos. Tá? Pois bem. Olha só que interessante aqui, meus amigos. Aqui tem a imagem maior para vocês, com zoom, para vocês observarem com detalhes. Bem interessante essa sombra aqui. Essa sombra ficou circulando, tá? A imagem aqui. Tá? Ficou circulando, passeando pelo pátio do Vaticano. Que interessante. Né? Passeando ali, livre, leve e solto. Que coisa. O David Wilcock, vamos linkar essa informação. O David Wilcock, isso aqui é uma informação antiga, acho que foi de 2016, 2017. Tá? Eu tive que resgatar do fundo do baú, informação antiga do David Wilcock, relata que vários sensitivos, ou médiums, sensitivo, médium, mesma coisa, viram sombras entrando e saindo de Washington, D.C. Mas é bom enfatizar que isso no tempo da gestão do George Bush, do Obama, desse pessoal trevoso. Ele afirma que dependendo da intensidade negativa, vamos supor que esse ambiente está muito carregado, né? Carregado com energia negativa, de medo, de ódio, de ganância. E esse local é ideal, né, para esse tipo de manifestação, né, negativa. Essas entidades sombrias, que nada mais são do que seres extradimensionais reptilianos negativos, poderiam ser vistas como sombras visíveis a todos. Em outras palavras, dependendo da negatividade, o ser extradimensional pode se tornar visível no nosso mundo, na nossa realidade tridimensional. Então todo mundo vai poder ver, inclusive filmar. É bem interessante. O Dr. Greer, por exemplo, tem inúmeras testemunhas militares, tá? Vou deixar bem claro aqui, que atestam que o rancho Skinwalker, que teve vários donos diferentes, agora tem um novo dono, o próprio Bigelow. O Bigelow que presta serviço às agências aeroespaciais de defesa dos Estados Unidos, foi um dos seus donos. É um local de testes para invocar seres negativos de outras dimensões. Assim como aconteceu com o jovem Duncan no Cameron, no projeto Montauk. Então, no projeto Montauk, inclusive teve uma série da Netflix, né, Liette? Como que chama mesmo? Stranger Things. Então, nessa série, na verdade, é um plágio dos relatos, né, do projeto Montauk, dos denunciantes do projeto Montauk, mais precisamente do Preston Nichols. É um plágio, assim, escancarado. Então, ali, um pequenino com poderes psíquicos consegue invocar uma entidade que vem para o nosso mundo tridimensional e simplesmente arrasa a base
de Montauk. Isso aconteceu em 1983. Ah, meus amigos. Tem até foto desse ser, que aparece na base Montauk. Tem uma foto. Tá? Só que isso aí é história para um outro, né, Liette? Para um webinar, para outro tipo de coisa, ou para uma outra live. É um conteúdo bastante extenso. Ok, meus amigos? Com várias provas, evidências, tá? Não tem o disse que disse. Ok. Montauk, que liberou um monstro de outra dimensão. O que acontece é que os seres extradimensionais podem permanecer fisicamente por pouco tempo em nossa realidade, atuando na maior parte do tempo como entidades espirituais. Para estarem aqui, necessitam da energia, frequência negativa das pessoas. Por isso, os rituais devem ser replicados continuamente para poder manter o que? Esta conexão. E esses rituais negativos podem ser feitos de cunho sexual, como eram feitos nos trabalhos de Babylon, do Aleister Crowley, da Sociedade Vril, e eles também utilizam mecanismos psicotrônicos para invocar esses seres. Inclusive, o próprio Dr. Green mostrou cientistas que desenvolveram isso na década de 50. Seria um mecanismo, imagine vocês, né? Hoje em dia as pessoas, para invocar espíritos, utilizam a tábua Ouija, né, Liette? E eles têm mecanismos tecnológicos super sofisticados para atrair esses seres, sem falar do CERN. Ok, meus amigos? Então eles têm aparelhos específicos para atrair seres negativos espirituais. Espirituais. Bom entender que seres físicos extraterrestres não podem adentrar no nosso sistema solar. Mas quando se trata do multiverso, e multiverso, obviamente, está relacionado com seres extradimensionais. Aí não tem como você pará-los. Então é livre, de livre-arbítrio. Então existe um universo dual, né? Se tem energia negativa, inclusive esses seres se alimentam do medo. Quanto mais medo você tiver, mais ódio você tiver. Quando você é uma pessoa não humanista que odeia a humanidade, mais esses seres serão atraídos para cá. É assim que funciona. Tanto é que tem um misterioso povo das sombras, ETs viajantes do tempo ou seres extradimensionais. Na verdade, são seres extradimensionais e também viajantes do tempo, porque seres extradimensionais não estão presos ao tempo linear. De acordo com a pesquisadora paranormal, olha, é só ver o Jacques Vallée. Jacques Vallée praticamente é um especialista nesse assunto. O povo sombra é constituído de entidades sobrenaturais maléficas. Embora seja remotamente possível que o povo sombra poderia lhe machucar fisicamente. Talvez através de deslocamento de objetos, eles mais provavelmente irão atacar emocionalmente, pois o medo é o que os alimenta. Eles se alimentam literalmente do medo das pessoas. Eles fazem um banquete. Imagine 2020, 2021, né, Liette? Ficaram tudo gordinho, se alimentando do medo das pessoas. Ficaram todos fortinhos, né? Que coisa. Agora vamos falar de geopolítica, meus amigos. China aberta a negociações tarifárias com os Estados Unidos, mas exige primeiro passo de Washington. Olha, nós gostaríamos aqui o Xichau reconsiderando, foi lá, tranquilamente, falar com o Loirão. Ô, Loirão, vamos acabar com esse impasse, com esse imbróglio, com essas tarifas, vamos chegar num denominador comum, vamos ter um diálogo, mas para tanto, eu gostaria de uma iniciativa da sua parte, como se o Trump já não tivesse feito. Mas tudo bem, faz parte do show. O comportamento dos Estados Unidos em relação às tarifas é muito egoísta, segundo o Xichau, e não corresponde ao comportamento normalmente esperado de uma grande potência. Diz aqui, não o Xichau não, que é o representante, é o Chen Shu, gente, enviado da China à Honolulu, a Sputnik Internacional. Confira outras declarações. As preocupações legítimas de segurança da Rússia estão sendo ignoradas. O conflito da usante poderia ter sido evitado se questões da adesão da usante ao TAN não tivessem sido levantadas. Bom, mas quem fez isso foi a gestão do BIDE, o Chen Shu. O Loirão não tem nada a ver com isso, desculpa aí. O governo Loirão está aumentando seu apoio às ambições políticas de Taiwan, contradizendo o princípio de uma só China. Não. A questão é o seguinte: o Loirão está colocando tropas, navios naquela região por uma pressão. É pressão.
pressão para que o senhor tome uma posição, porque o senhor quer mais do que foi combinado. Sabe quando você vai combinar uma partilha? Você vai ficar com essas peças, isso aqui é seu. Ali o sul asiático, Taiwan. Agora a Europa, não. A Europa é minha. A América do Sul, Brasil, é meu, Xixal. Então, esse tipo de debate, é claro que sempre querem mais. Quando você vai fazer a partilha do mundo, como aconteceu, por exemplo, no Tratado de Bretton Woods, né, no final da década de 40, é claro que sempre alguém quer mais do que o outro. É normal, faz parte, né, da partilha. Alguém quer sempre levar vantagem. E o Xixal não é diferente. Política de Taiwan contradizendo o princípio de uma só China. Os Estados Unidos e a Europa permanecem ideologicamente unidos, apesar das diferentes abordagens em algumas questões. Não estão, não. A questão é alinhar ideologicamente a Europa ao antiglobalismo, que é um grande desafio ainda para o Loirão, mas está muito bem encaminhado. Principalmente depois do apagão, que praticamente colocou a Europa de joelhos. Aqui, fonte para vocês, da Sputnik Internacional. Enquanto isso, meus amigos, aqui postagem do meu amigo Marcelo Rossi, a esperança se renova depois de descobrir que 100% das concessionárias de energia que entraram em colapso na Europa possuem controle acionário chinês. Ora vocês, que coisa. Então todas as concessionárias ali, 100%, hein? 100%, todas, sem exceção, tem ali sociedade com a China. Isso vai acabar com a reputação da China. Então, se a China queria algum país da Europa, seus sonhos infantis foram pro ralo. Que coisa. A Nova agora manda no mundo. Tanto é verdade que o próprio Loirão falou, eu mando no país, ou seja, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Foi exatamente isso que o Loirão falou. Aqui, entrevista bombástica, aqui a The Atlantic, Loirão declarou que agora lidera não apenas os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. Em outras palavras, o que o Loirão está dizendo? A Nova é que está ditando as cartas. E ele falou exatamente depois que teve o apagão da Europa. É claro que isso não é uma coincidência, como os senhores e as senhoras irão perceber. Eu governo o país e o mundo, diz Loirão, a revista The Atlantic. Que coisa. E as pessoas, né, que caem na narrativa da grande mídia, vão dizer, não, o Loirão, agora o Loirão quer ser um ditador, né, gente? Ele quer dominar o mundo. Ele quer dominar o mundo agora. O Loirão virou um megalomaníaco que quer dominar o mundo inteiro. Não, gente. Ele quer tirar o mundo da dominação dos globalistas. Que era a libertação. Tanto é que quando ele começou as taxações, ele chamou de Dia da Libertação. Libertação do jugo do sistema fiduciário, do sistema opressor, do jugo dos globalistas. É isso que se trata. Metrópolis. Loirão afirma que em seu segundo mandato manda nos Estados Unidos e no mundo. O presidente dos Estados Unidos, Loirão, afirmou em entrevista à revista americana The Atlantic que em seu segundo mandato ele manda não só nos Estados Unidos, mas também no mundo inteiro. O Loirão, eu gosto do Loirão da gente. O Loirão é fora de série. Olha, ele diz mais aqui, abre aspas. Palavras do Loirão, não são minhas, tá, meus amigos? Presta atenção. Os sábios entenderão. Na primeira vez eu tinha duas coisas para fazer. Ou seja, ele está se referindo aqui ao seu primeiro mandato de 2016-2020. Mandar no país e sobreviver. Então estava no módulo sobrevivência. E é verdade, em 2016, quem ditava as cartas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, eram os globalistas. E Loirão estava simplesmente no módulo de sobrevivência, acuado, tentando única e exclusivamente atrasar a agenda globalista. Era o máximo que ele podia fazer, atrasar a agenda globalista. Agora, efetivamente, ele não conseguia combater a agenda globalista. Só que agora o jogo mudou. Eu tinha comigo todo esse povo desonesto. Está se referindo ao quê? Majestic 12, o 51, lembra do 51? Do Kurt Eldon? Pessoas que são os representantes legais. Legais não, na verdade ilegais. Como se fossem os capatazes
dos Majestic 12 que atuam na superfície? Pois bem, essa turma aí, que perderam a sua autorização de segurança. É bom enfatizar isso, né? Segundo o Kurt Eldon, pelo próprio Loirão. Nessa segunda vez, a história é outra. A história é bem diferente. Agora, no meu segundo mandato, em vez eu mando de fato no país e no mundo, afirmou Loirão. Realmente, palavras aqui bastante contundentes, né, do Loirão. Realmente sensacional. Na sequência, últimas notícias. China remove tarifa de 125% sobre importações de etano dos Estados Unidos. Relata a Reuters. Fonte, Reuters. Parece que o Xichao agora está sinalizando, vamos conversar, Loirão. Eu pensava, né, que poderia ter a Europa, mas depois do apagão, as concessionárias, todas vinculadas a empresas chinesas, acho que não vai dar. A alternativa que me restou é recuar neste instante. É o que sobrou para mim. Então, vou ficar feliz. Vamos ficar felizes, Loirão. Vamos ficar felizes com o Taiwan. Vamos ficar felizes, né, Lete? Ali, com a sua região de influência geopolítica asiática. E a banda toca. Pois bem, né, vamos acabar com esse impasse de uma vez por todas. E a vida segue. Tanto é, meus amigos, aqui na sequência também a Índia busca ser um importante fornecedor substituto para os Estados Unidos em áreas deixadas pela China no comércio. Realmente o Loirão deu um checkmate no Xichao. E agora o Xichao vai ter que se sujeitar aos acordos, né? Os termos do acordo original da partilha entre as três principais superpotências do mundo: Estados Unidos, China e Rússia. Fantástico. A iniciativa de trégua do dia da vitória de Putin, agora vamos para a Rússia, né? Vamos viajar agora para a Rússia. A iniciativa de trégua do dia da vitória de Putin, mais uma vez, denuncia a hipocrisia da Usantia. Do Zé da Usantia. Ucrânia. Pois bem. A atitude do presidente russo é um sinal de seu desejo de negociar, disse Michael Maloff, ex-analista sênior do Pentágono, a Sputnik Internacional. Abre aspas. Teremos que esperar para ver se Zé, como resultado de suas discussões mais recentes com o Loirão, de ter chegado à realidade. Quem sabe agora, ele não tem outra alternativa, ele vai ter que ceder. Ele tentou fomentar a guerra de qualquer forma, aliás, ele precisa da guerra, ele é o que é um peão globalista que quer arrastar o mundo para a Terceira Guerra Mundial. Esse é o objetivo não só dele, assim como da União Europeia. Visto a realidade de ter acordos virtuais feitos entre Steve Witkoff, que é o enviado do Loirão dos Estados Unidos, e o próprio presidente Putin, sobre a proposta dos Estados Unidos. Se Kiev concordará com isso, enfatizou Maloff. Vai concordar sim, Maloff, mesmo porque agora a situação se reverteu. O Zé não tem mais como barganhar. Ele perdeu a região de Kursk. O exército russo praticamente já está batendo as portas de Kiev, então ele vai ter que ceder. Ainda mais agora porque ele não vai ter mais apoio do Manuelzinho, não vai ter mais apoio, né, da Úrsula. Aí vocês conhecem ela, a vovó malvada, né, presidente da Comissão da União Europeia, porque agora eles estão acuados com a crise energética. Estão totalmente acuados. Foi uma verdadeira vergonha, né, vexatório para a União Europeia, para os ditos países de primeiro mundo. Lembra do apagão que teve aqui no Brasil, né, Lete? Lembra disso, né, Lete? Teve um apagão aqui, tempo do Fernando Henrique Cardoso, né? Final do mandato Fernando Henrique Cardoso. Lembro muito bem desse episódio. Tanto é que ele perdeu as eleições pro Lula por causa disso. Isso é fato histórico. Ninguém pode apagar da história. O que vocês acham que vai acontecer com os líderes europeus? Pois bem, aqui. Perderam totalmente a credibilidade. Casa Branca pede cessar-fogo permanente em meio à proposta do urso. Abre aspas. Embora o Loirão continue otimista de que pode fechar um acordo, ele também está sendo realista. Ambos os líderes precisam sentar à mesa para negociar uma saída para essa situação, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, a Caroline Leavitt.
Pois bem, fonte Sputnik Internacional. E o presidente da Estônia revela a Loirão o que ele disse sobre a Usantia ali no enterro do Papítio, lá no Vaticano. O presidente dos Estados Unidos, acho que o Loirão teve que se benzer, né, para ir para lá, né? Fazer meditação, porque lá não é fácil, não. Aqui, o presidente dos Estados Unidos, Loirão, prometeu não se afastar do processo de paz da Usantia, afirmando que o fim das hostilidades estava muito próximo, afirmou o chefe de Estado da Estônia, Alar Karis. O presidente estoniano revelou que conversou com o Loirão no funeral do Papítio no sábado, onde os dois estavam sentados juntos antes da cerimônia. O Loirão também teve um breve encontro ali, faz parte da política, né? Não sei como ele não consegue. Deve ter má digestão, né? Azia, né? Com o Zé, né? Karis disse ter instado Loirão a manter o processo de paz na Usantia em andamento e não abandonar as relações em nenhum momento. O presidente americano teria prometido permanecer engajado nas negociações, dizendo que estamos bem próximos, porque ele tinha acabado de se encontrar com o Zé. Não, fica tranquilo, já falei com ele, vai acontecer. A paz será estabelecida definitivamente, até que enfim. E aqui, meus amigos, o novo chefe, o novo grande líder, o grande mestre de Davos, do Fórum Econômico Mundial, que tem algumas peculiaridades bastante, vamos colocar assim, chamativas, não, Liette? Aqui umas peculiaridades, esse olho aqui, que lembra um reptiliano, né? Bem interessante, esse olho dele aqui é sinistro, hein? É um personagem do mal, uma caricatura do mal mesmo, né? Pode perceber aqui. Olha aqui. Pior que o Dr. Iven. Olha, lembra do Dr. Iven? É bem pior. Olha aqui. O Dr. Iven parece o Klaus Schwab. Esse aqui tem olho de reptiliano, bem esquisito, né? O cara é complicado. Pois bem, vamos lá. Aqui. O Peter Lumet. Segundo, ele é CEO da Nestlé. Segundo a ONU, 900 milhões de pessoas no planeta não têm acesso à água potável. Para o austríaco, aqui, novo chefe, pelo menos interino, provisório, novo presidente interino do Fórum Econômico Mundial, esse dado não reflete apenas uma crise humanitária, é uma oportunidade de negócios. Ele quer privatizar a água. É isso mesmo. Então você vai pagar a conta de água para o governo e vai pagar conta de água para Davos também. Então esse negócio de tomar banho muitas horas acabou, lavar carro, piscina, isso não pertence mais, só para a elite. A elite sim, a elite pode ter piscina, né, elite? A elite pode gastar água quanto quiser, mas você não vai poder. Mas porque eles vão se apropriar da água. Novo presidente do Fórum Econômico Mundial, a água não é um direito humano. Isso mesmo. É coisa, né? Davos sendo Davos. Pois bem. É bom enfatizar que ele é o presidente interino, tá? Então ele não foi ainda efetivado. Vamos esperar quem será de fato o novo presidente. Pois bem. Denunciantes estão caindo como moscas. Vamos falar de coisa boa. Denunciantes estão caindo como moscas. Olha só, Mike Pence aqui prestando uma entrevista pro Matt Gaetz. Olha só, republicano. Denunciantes estão caindo como moscas antes da divulgação dos arquivos do Epstein. Mike Pence. Isso já tinha sido sussurrado, cantado antes, e é uma tese bastante plausível. Vamos convir aqui. Por quê? Se você quer chegar... Pensa comigo. O que o Epstein fez é uma rede. Não é um caso isolado. É uma rede que envolve inúmeras centenas, se não milhares de pessoas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Ok? Então você precisa de tempo para você poder chegar em todos esses nomes. E você precisa também o quê? De delação premiada. Né? Isso, pessoas para ter contato, para chegar no nome, outro nome. E essas investigações levam muito tempo. Talvez por isso que a lista, os nomes, não bombom toda hora falando que vai entregar a lista, não entrega, né? Aquela ladainha. Talvez por isso esse impasse, né? Esse imbróglio permaneça por tanto tempo. Isso faz sentido. Alguns aspectos do caso do Epstein estão ligados ao acobertamento
do evento 911. Tá tudo relacionado. JFK, evento 911, Epstein. É uma teia. Que vai levar também ao Serviço Secreto Espacial espúrio e os Majestic 12. É claro que você não vai fazer isso do dia para a noite. É simplesmente impossível. Então, quando você derruba o nome nossa, tem um segundo, terceiro, é uma mega estrutura. E primeiro você tem que mapear essa estrutura. Se você atacar uma mega estrutura sem conhecê-la, provavelmente não terá efeito algum. Será totalmente nulo. Então, primeiro você tem que investigar, você tem que estar a par de todos os compartimentos, lembrando que essas organizações são totalmente compartimentadas. Então é um verdadeiro emaranhado de sigilo, de classificação que envolve políticos, agentes da inteligência, mega empresários do mundo inteiro, juízes, tudo que você possa imaginar, políticos, empresários. Então é algo que leva tempo, não tem como fazer isso do dia para a noite. É isso que o Mike Benz está dizendo. É claro que as pessoas têm pressa. Pois bem, só que a pressa, como já diz o ditado, é inimigo da perfeição. E se nós fizermos alguma coisa, apenas iremos pegar agora peixes pequenos. E os grandes tubarões e baleias vão permanecer o quê? Impunes. Nós não queremos isso. Creio eu que você também não queira. Então é necessário aguardar. É isso que o Mike Benz está nos transmitindo nesta entrevista aqui fabulosa, fantástica ao deputado Matt Gaetz. Fantástico, republicano. Vamos falar do que aconteceu na Europa. O grande apagão europeu. Quem sabe esse apagão europeu acorde o cidadão europeu. Porque eu nunca vi um povo, assim, desculpa, eu sei que tem muitos portugueses aqui, espanhol, poxa vida, ser governado por trevosos, um atrás do outro, toda a Comissão Europeia, tudo trevoso, tudo alinhado ao globalismo, e ninguém reage. Sabe por que não reage? Eu vou explicar por quê. Porque o europeu é a comodidade. Então ele recebe o salário dele, tem a televisão dele lá, o ar-condicionado, chuveiro, que se dane tudo. Agenda globalista, não importa. Então ele tem que sentir fisicamente os efeitos do governo desses trevosos para, quem sabe, começar a reagir. Um apagão, eu acho que é um bom impulso. Um impulso necessário para que essa reação possa acontecer. Pois bem, está aqui. Fonte TOT 3216. E é uma matéria do Zero Hedge. Go Woke, verde. Fique sem eletricidade após celebrar 100% de energia renovável. Espanha fica no escuro. Isso foi impressionante, foi emblemático. Por quê? Porque 6 dias antes estavam celebrando o governo espanhol. 100% batendo no peito. Aqui, ó. 100% de energia renovável. Energia eólica, energia solar. Políticas verdes. Depois disso, o que aconteceu? Colapsou o sistema. Colapsou o sistema. E é bom frisar aqui que o jornalista Michael Schellenberg já havia previsto isso antes de acontecer. Antes de acontecer. O governo espanhol culpa fenômeno atmosférico raro. Não, meu filho, não. Fica feio, vexatório. Você tem que arrumar um bode expiatório, porque vocês não querem assumir a responsabilidade. Mas eu acho que o povo europeu não é tão idiota ao ponto de acreditar nisso. Porque, vejam, primeiro eles apareceram com a narrativa, não, é um fenômeno atmosférico. Na sequência, não, porque foram os russos. Foi um cyberataque dos russos. Quer dizer, informações totalmente desencontradas. Já mostra mentira mesmo, na cara dura. Apenas 6 dias depois que a costumeira, a grande mídia, né? Grande mídia. Quem sabe agora o europeu para de acreditar na grande mídia. Comemoraram um marco significativo quando a rede elétrica nacional da Espanha operou inteiramente, ó, com energia renovável.
Meus amigos, é uma questão muito simples. Energia eólica, energia solar, ótimo, mas ela não pode suprir a demanda energética de país nenhum. Fato. É impossível. Tá? É impossível. Pela primeira vez durante um dia da semana, para logo depois entrar o quê? Em colapso total. Aqui já está a dica do motivo. Né? Pois bem. Como foi previsto pelo jornalista Michael Schellenberg. Escreveu no Public. Este não foi apenas um apagão espanhol. Ele abalou toda a rede elétrica europeia. Vejamos o porquê. E a gente sabe o porquê. Nada disso deveria ter sido uma surpresa. A física subjacente já era compreendida há anos. Isso é uma questão de ciência, de matemática. Ok? E as vulnerabilidades específicas haviam sido repetidamente explicitadas em alertas técnicos que os formuladores de política ignoraram. Eu já fui alertado, ó, desculpa, mas é impossível você manter a demanda energética dos países através de energias renováveis, de política verde. É impossível. Por que vocês acham que o loirão liberou tudo? Os Estados Unidos pode tudo agora. Combustível fóssil, carvão, tudo. Por quê? Porque ele não queria exatamente evitar o que está acontecendo na Europa. É fato. Meus amigos, só tem dois caminhos, não existe outro. Ou você entrega as tecnologias livre, presta atenção, ou vai ter que optar mesmo por combustível fóssil, altamente poluente. Fato. Tá? E usina termoelétrica não tem terceira opção. Não tem. Na verdade, essa terceira opção foi criada pelos globalistas, né, para manipular o mercado e produzir engenharia social, né, para ter um pretexto, um pezinho, para privar as suas liberdades individuais e cívicas. Essa que é a realidade. Quem sabe agora acorda. À medida que os países substituíram usinas pesadas giratórias por geradores leves, baseados em inversores, a rede elétrica se tornou mais rápida, mais leve, mas muito mais sensível a interrupções, ou seja, totalmente vulnerável, sem instabilidade, e não oferece estabilidade alguma. Essa realidade física foi básica, foi explicitada em alertas públicos já em 2017. Então já foi avisado desde 2017 que iria acontecer e eles simplesmente fizeram de conta. Ignoraram todos os avisos. Então, se tem um culpado, é o governo da Espanha. Se tem um culpado, é o governo português, francês. Vamos dar continuidade. Globalista. Moradores da Espanha, Portugal, França, Bélgica relataram grandes interrupções. Aeroportos, metrôs pararam, parou tudo. O aeroporto parou, o metrô parou, pararam de funcionar. Redes de comunicação foram atingidas. O aeroporto de Barajas, em Madrid, está fora de serviço, relata El Mundo. Nenhuma causa oficial foi confirmada até o momento. O caos se instala. Né? Olha só notícias do dia aqui para vocês, meus amigos. Apagão massivo na Europa, moradores da Espanha, Portugal, França, Bélgica relatam grandes cortes de energia. Aeroportos, metrôs foram fechados, redes de comunicação foram atingidas. O aeroporto de Barajas, em Madrid, está fora de serviço, relata El Mundo. Ou seja, a Europa vivendo com pior do que um país do terceiro mundo, porque isso nem no país do terceiro mundo acontece. Por quê? Porque sujeitam a governantes globalistas. Esse é o preço que vai se pagar. Isso é só o começo, só um aviso. O Leirão deixou acontecer. Por isso que a Aliança da Terra, para ver se o povo acorda, poxa. É disso para pior, se continuar com a Ursula von der Leyen e Macron em companhia. Para muito pior. Vai ser escravo mesmo. E tem gente que parece que merece ser escravo, né, gente? Impressionante. Porque não acorda. Inacreditável. Embora os líderes políticos tenham prometido que a energia renovável forneceria energia estável e acessível, na prática, nada disso aconteceu. A Espanha se tornou mais dependente de usinas nucleares de gás natural restantes para sustentar a inércia, mesmo o governo pressionando para que fechassem. Apesar de todos esses alertas, a política e a regulamentação energética na Europa permanecem focados em acelerar a implantação de energias renováveis.
em vez de melhorar a instabilidade básica da rede, se insistir, isso tende a piorar. Isso vai se repetir inúmeras vezes nas políticas verdes. Continua, vai firme, vai dar bom, mas não. Na Espanha, a geração solar continuou a crescer rapidamente até 2023 e o início de 2024. Usinas a carvão fechadas, unidades nucleares aposentadas em muitos dias de primavera até 2025. A geração de energia solar ao meio-dia na Espanha excedeu sua demanda total à tarde, levando a preços negativos frequentes de eletricidade. O sistema estava sendo levado ao limite. E hoje, ou seja, na verdade não foi hoje, né? Ou seja, na ocasião, meio-dia e 35, horário local, ele quebrou. Colapsou. Uma tragédia anunciada. O apagão na Espanha não foi apenas uma falha técnica, foi um fracasso político e estratégico monumental. Tomara que a população tome, né, tire esses, porque tem que responsabilizar os políticos. Ao menos que a Espanha invista rapidamente em inércia sintética, mantenha e expanda a sua grade nuclear e adicione algumas outras novas formas de geração ratativa, pesada e segura de energia elétrica, o risco de apagão futuro só aumentará. É a opinião completa aqui do Michael Schellenberg. Nem vou mostrar aqui inteira porque é muito extensa. Pois bem. Aqui, meus amigos, postagem. Parabéns a Portugal, parabéns à Espanha, por alcançarem hoje a net zero. Não queriam? Poluição zero, né? Zero poluente. Pois é, estão com zero emissões, zero eletricidade e zero explicações. Fantástico. Isso aqui é o resultado de seguir a agenda globalista. Mas isso aqui é apenas um alerta. É um ato misericordioso divino. Divino. Porque é disso para pior. Para muito pior. Continuando. Últimas notícias. Espanha, Portugal e outros países da União Europeia estão em apagão total. Quanto tempo até Bruxelas culpar os russos? Aliás, o Manuelzinho já tinha sido, foi o primeiro a insinuar. Não, porque foram hackers russos. Mentira, fake news. E ele não conseguiu comprovar isso e o povo não comprou dessa vez. Até que, enfim, não comprou essa mentira. Porque na Europa, o Putin na Europa é igual o Bolsonaro aqui, no tempo que ele era presidente. Né? Tudo é culpa do Putin. É impressionante. Tudo que acontece é culpa do Putin. Até que, enfim, né? Parece que dessa vez a narrativa pífia, ridícula, absurda, não foi comprada pelo povo. Olha só isso aqui, meus amigos. Olha a situação das pessoas. Olha a postagem dessa moça espanhola aqui. Olha, presta atenção. Estou na Espanha, acredite, o problema não é de escuridão, não há pagamentos possíveis. A pessoa não podia comprar comida. Situação. Sem dinheiro. Então não há comida e nem transporte. A internet é muito limitada e não tem ideia se isso realmente será resolvido, disse uma usuária do X, a Xavier, no caso. O apagão destaca o quão frágil a nova sociedade digital verde se tornou. Verdade. Grandes áreas da Espanha e Portugal ficaram na escuridão na segunda-feira. A operadora de rede elétrica espanhola, Rede Elétrica, escreveu no X. Foram ativados planos para estabelecer o fornecimento de energia elétrica em colaboração com empresas do setor após o apagão ocorrido no sistema peninsular. Claro que isso durou mais ou menos umas 12, 14 horas, né, Lete? Mais ou menos. Foi resolvido até a noite. Pois bem. Só que a ameaça de se repetir é iminente. Fato. Indiscutível. Aqui é a postagem de uma amiga portuguesa, né, do Facebook. Aqui. Essa é a postagem de Portugal. Né? Excessiva dependência energética da Espanha causou blackout em Portugal. Vamos mudar o título. A excessiva dependência, confiança do globalismo causou o blackout. As políticas globalistas verdes que o governo português confiou foi o responsável. Ou seja, o governo português é o responsável por confiar o quê? Nos globalistas. Caiu no conto do vigário, literalmente. Ou melhor, no conto dos globalistas. No momento do apagão, a produção nacional era inferior a 70% do consumo. Excessiva dependência de energia da Espanha causou o blackout em Portugal. Pois bem. Meus amigos, como eu havia dito,
Só existem dois caminhos, na verdade só existe um só. Porque é óbvio que o mundo, né, a natureza tem que ser preservada. Grandes metrópoles não dá nem para respirar. Né? São Paulo, Rio de Janeiro, rios totalmente poluídos, poluição excessiva, a degradação ambiental. Mais cedo ou mais tarde vai arrastar o mundo para um caos. Isso é fato. Talvez demore, talvez 50 anos, 100 anos, 200 anos para acontecer. Mas vai acontecer. Existe apenas uma única alternativa imediata. Você pode até recorrer. Né? A Europa provavelmente vai fazer isso. Recorrer à usina termoelétrica, né? Carvão, outras fontes de energia alternativa. Mas o que realmente vai resolver isso efetivamente é isso aqui, que é negligenciado. De verdade. Controle da gravidade alcançada em 1954. Entenda isso. Desde 1954, isso é provado, tá? Com várias testemunhas. O mundo já tem à sua disposição energia livre. Energia livre. Que simplesmente não poluente, fantástico. E queria erradicar a pobreza do mundo. Mas as grandes empresas não querem isso. É bom vocês entenderem o seguinte. A maioria dos acionistas das empresas eólicas, empresas solares, investem também em combustíveis fósseis. Isso é o maior show de hipocrisia. Eles fazem isso para manipular o mercado. Então eles poluem o mundo e eles vêm com aquelas estatísticas. Olha que situação terrível, degradante do mundo, crise ambiental, para vender o quê? Energia alternativa, renovável, como energia eólica, energia solar. É um esquemão. A própria Open Society Foundation foi acusada, exatamente, faz isso. Todos fazem isso. Quando que o povo vai acordar? Agora, reivindicar isso é importante. Aqui. Dr. Greer testemunhou que os Estados Unidos alcançaram o controle da gravidade em outubro de 1954. Em outubro de 1954, palavras do Dr. Steve Greer, uma data que quero que o comitê lembre, temos informações úteis de alguém que trabalhou na Agência de Segurança Nacional, eles estavam no cofre. Tudo isso ficou totalmente obscuro porque eles descobriram naquele ponto de controle da gravidade. Então, desde outubro de 1954, 80 anos, né, Liette? 70, né? 70 anos. Naquele ano não precisou de foguetes, jatos, motores, nada disso. De combustão interna, estradas de superfície entre cidades. Digo isso com autoridade que este é o caso. Agora você vai falar assim, isso aqui são palavras do Dr. Greer. Não, o Dr. Greer falou isso na cara do Congresso em 2013. Falou, congressistas, toma vergonha na cara. Combustível fóssil, gasolina, tudo isso, eletricidade, isso é coisa do passado, nós já superamos isso em 1954. O problema é que isso está na mão de uma elite, na mão de uma sociedade separatista, como bem disse a nova denunciante, a Catherine Austin Fitts, na cara do Tucker Carlson. E eles têm uma verdadeira aparato, cidades inteiras. E você acha que nas cidades onde operam os sites negros tem energia elétrica? Não, lá é energia livre. Você acha que eles vão no médico? Não, lá tem medbed, poxa. Foi isso que o Dr. Greer falou, isso em 2013. E eu tenho como provar. Falou isso na cara dos congressistas, com cara de paisagem. Porque é bom vocês entenderem o seguinte, primeiro por causa de medo, constrangimentos, e outra, que a maioria mesmo ali, são todos funcionários dos sites negros. Todos comprados, corruptos. Dr. Greer dando depoimento ao painel de tecnologia de audiência cidadã na frente de ex-membros do Congresso em 2013. Vocês não querem acreditar em mim? Tudo bem. Aqui, ó. Dr. Robert Wood confirma isso. Stanton Friedman, PhD, confirma também que energia livre já existe desde 1954. Está aqui todos eles. Todos eles deporam na cara dos congressistas, mostrando evidências, patentes que foram suprimidas desde 1954.
Os congressistas olharam para a cara do outro e falaram: a gente vai revisar isso, e colocaram debaixo do tapete, ficou por isso mesmo. Se não tiver um grande líder, é como que o Dr. Griff fala, se não tiver uma pessoa com sangue no olho, presta atenção que eu vou falar, sangue no olho para combater essa mega estrutura, nada vai acontecer. É claro que a informação é importante, a logística é importante, e é isso que o Dr. Griff está transmitindo. Ele é o único cara no planeta Terra que sabe mapear como que funciona essa mega estrutura, em todas as suas camadas. Por isso que ele entregou as sugestões de ordem executiva já faz 2 meses, na mão do gabinete do Trump, com 6 sugestões para aniquilar esse poder paralelo que se instalou no mundo inteiro, com várias franquias. Lembrando que tem a sua sede nos Estados Unidos, mas tem várias franquias espalhadas por todos os países do mundo. Duvida? Aqui. Sistema de alerta de aplicação... Vou mostrar documentos. Aqui. Sistema de alerta de aplicação sensível, SAS. Método de supressão de dispositivos antigravidade. Memorando do Escritório de Patentes dos Estados Unidos sobre aqui, SAS. Através do Aparelho de Segurança Nacional, o Instituto de Patentes dos Estados Unidos. Isso aqui, meus amigos, é o documento do Instituto de Patentes dos Estados Unidos. Tem utilizado o sistema secreto para reter a aprovação dos pedidos relacionados com itens como energia livre ou antigravidade. Ou uma série de outras invenções que parecem violar as leis conhecidas da física. Isso parece palhaçada. Quer dizer que se você chega no escritório de patentes dos Estados Unidos e prova, não, isso aqui funciona, faz funcionar para mim. Funciona, bom, funciona. Realmente funciona. Mas, viu, isso aqui não se enquadra nas leis da física que nós conhecemos, então está reprovado. Eu não estou brincando não, meus amigos. É isso que o escritório de patentes dos Estados Unidos está falando. Vai ser reprovado, vai ser retido. Não, mas as leis da física aqui que nós conhecemos, que é ensinado nos livros de escola, de faculdade, não atestam. Isso não deveria existir. Então não existe. Olha que incrível, gente. Aí, o que acontece? Eles pegam essa patente, ela é confiscada, colocam ali, ela é taxada como Lei de Segurança Nacional e cai na mão o quê? Dos sites negros. É assim que funciona. Dispositivo antigravidade está na lista do interesse especial deles aqui. Está aqui na listinha. Antigravidade, energia livre, energia taquiônica. Aqui, ele ia te falar tanto aqui, está na lista. Eles mesmo admitem. Na maior cara de pau. Aqui, meus amigos. Governo dos Estados Unidos tem um sistema secreto para atrasar patentes. Aqui. Você acha no Yahoo? Aqui. É assim que eles suprimiram mais de 7.000, quase 6.500 patentes só nos Estados Unidos. Isso não é teoria da conspiração, isso é um fato constatável. Prestem atenção. A demanda energética da Europa não pode ser suprida pelos chamados meios renováveis. Aliás, foi comprovado. Da pauta globalista. Que nada mais são do que uma bomba relógio. Bomba relógio que iria explodir mais cedo ou mais tarde. Já explodiu, né? Essa semana. Ontem. Mais cedo ou mais tarde. Segunda-feira, foi o dia. Dia 28/4/2025. Mais cedo ou mais tarde, esse sistema entraria em colapso total. E esse dia chegou. A única alternativa agora é retornar às energias convencionais. Só tem 2 opções. Ou retorna às energias convencionais altamente poluentes, porém eficazes, para suprir a demanda energética, ou ainda, a melhor opção de todas, porém é o que o sistema menos quer, entrega das tecnologias suprimidas. Fato. Incontestável. E para aqueles... E não estou aqui citando vocês, tá, meus amigos? Por isso que é importante você pegar essas lives e passar para as pessoas, para os céticos. Porque isso aqui é uma constatação verídica. E a coisa está esquentando cada vez mais. Está esquentando, daqui a pouco vai queimar. Então é muito bom as pessoas receberem essas informações agora que está quente. Porque daqui a pouco vai queimar de verdade. As pessoas vão cair da cadeira, vão surtar. Vão ter
ataque cardíaco, derrame, tudo que você possa imaginar. Mal súbito vai ser adoidado, porque vai ser um susto daqueles. Porque a verdade, presta atenção no que eu vou falar, é mais surpreendente, é mais surreal que qualquer filme de ficção científica já contado. Por qualquer filme hollywoodiano. Supera e muito. Esta mulher aqui, essa corajosa, merece nosso respeito e nossa admiração. Se trata da Katharine Austin Fitts. Foi ex-funcionária do governo Bush. Foi fácil aguentar o Bush, né? Esse trevoso aí, da caveira e ossos. Né? Não é fácil não, né, Katharine? Pois bem. Né? Ela é da equipe do Dr. Steve Greer. Vários denunciantes do Dr. Steve Greer estão se apresentando. Dr. Greer prometeu, meus amigos, quando o Dr. Greer fala, não é brincadeira, guarda porque acontece. Falou, olha, é o seguinte, eu tenho 110 denunciantes. O plano original, que eu engendrei, que eu orquestrei com carinho, era para fazer uma live de 2 horas, sem parar, com 110 denunciantes, onde eles iriam apresentar dados, né? A gente ia linkar os pontos, ia mostrar como que funciona essa mega estrutura, e iríamos provar que os Majestic 12 existem de verdade. Existe um governo paralelo, não eleito no mundo, com vários funcionários, líderes marionetes, expor também as tecnologias suprimidas, antigravidade, teletransporte, extraterrestre, tudo de uma vez só. Aí na última hora chegaram para o Greer, olha, nós temos um plano melhor aqui. Nem vou entrar no mérito, talvez até consultar o Trump, não sei. Eu não me atrevo a falar daquilo que eu não sei. O que eu sei é o que ele falou, eu desejo boa sorte para vocês e eles vão se apresentar na grande mídia. Pois bem, está acontecendo agora. Primeiro a se apresentar foi o Jake Barber, agora a Katharine Fitts, o Eric Henker também se apresentando, vários. O Matthew Brown, o Jamie Coppel. Porque a verdade, meus amigos, está sendo esfregada na cara das pessoas. E só é enganado quem quer ser enganado. A ex-funcionária do governo Bush, Katharine Austin Fitts, conta como os líderes americanos desistiram do país, traidores, entregaram o país dos Estados Unidos para um grupo clandestino na década de 90. Desistiram totalmente. Entenda o seguinte, o que a Katharine está falando aqui é surreal. Então a gente sabe que os Majestic 12 foram estabelecidos, esse comitê especial, para lidar com a antigravidade, a questão ufológica, ganhou cada vez mais poder. E dinheiro também do orçamento negro, tá, que foi criado para eles. E eles começaram a desviar dinheiro de bancos, controlar os bancos. E o auge do seu poder foi quando eles cancelaram o JFK, porque o JFK foi o único que peitou eles, de verdade. Só que em 1990, eles já dominavam tudo. Na superfície, fora da superfície, Brasil, Argentina, tudo dominado. Começaram a roubar trilhões, 21 trilhões de dólares não contabilizados. Não é bilhões não, tá? É trilhões mesmo. É um orçamento de um estado inteiro, porque é justamente isso que eles são. É um orçamento de um país. E um país de primeiro mundo. De uma superpotência, 21 trilhões de dólares. É maior que o PIB de todos os países do mundo. Começaram a roubar trilhões e construir uma prisão digital para controlar a população. Interessante. Prisão digital, que é feita através da iniciativa do banco CBDC Digital, que o Loirão proibiu, inclusive nos Estados Unidos. Documento digital, assim por diante. É um verdadeiro plano de dominação para o quê? Cercear todas as liberdades civis, que já está em curso. E já estava praticamente pronto para ser instalado, se não fosse o Loirão intervir, no último momento. Para controlar a população, Katharine Austin Fitts, em entrevista a Tucker Carlson, aponta lavagem de dinheiro
do contribuinte através dos sistemas bancários, que também desviam recursos para os complexos subterrâneos. Ela menciona o desvio de mais de 21 trilhões de dólares, valores que não são rastreáveis nessas operações ilegais. E como a fraude bancária se expande para transações em todo o planeta. Quem aqui se lembra quando o Dr. Greer diz que quando você faz as transações bancárias, eles pegam um centavo de cada transação que você faz e é destinado para os sites negros, vai para a conta dos Majestic 12. Exatamente isso. E ela está confirmando. Katharine Austin Fitts denunciou que enormes quantidades de dinheiro estão sendo desviadas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano para sites negros. Dr. Greer é bem incisivo. Temos que pará-los agora. Presta atenção. Temos que pará-los agora, pois estão se sentindo acuados e podem usar sua cartada final, que é uma invasão fake, a qualquer momento. Por isso que a revelação dos extraterrestres tem que acontecer ainda este ano. Porque se os extraterrestres não desembarcarem e a verdadeira revelação não acontecer esse ano, eles vão apertar o botão da falsa revelação. Por isso esse papinho aí que rola por aí, não, daqui 30 anos. Não tem 30 anos, meu querido. Desculpa, nós não temos esse tempo. Nem os chapéus brancos e nem os chapéus pretos. É a batalha final entre o bem e o mal, caso você não tenha percebido. Vamos acordar. Pois bem. Tá? É uma batalha de Davi contra Golias. E o governo é Davi. Nessa história. Golias é uma organização transnacional. Essa organização transnacional detém brinquedinhos. É que eu não posso usar o termo aqui. Armas, tá? Que estão muito além do que o secretário de defesa possa imaginar. Existe uma lacuna tecnológica absurda entre o que essas organizações têm e o governo da superfície. Quando eu postei isso, é uma pena que às vezes a pessoa tem memória curta, né, gente? As pessoas começaram a dizer, estamos perdidos, acabou tudo. Não, meu querido. É uma batalha. É uma batalha. O que acontece é que o inimigo sempre existiu, mas ele não era conhecido. Você achava que ele era um inimigo médio, né? E você foi ver, você foi para a guerra de verdade, você foi para a peleja e descobriu que ele era um gigante. Mas assim como Davi venceu Golias, o bem vai prevalecer. E o Dr. Greer já determinou um plano para extirpar esta organização criminosa da face da terra, e este plano está em curso. Isso não quer dizer que vai ser fácil. Claro que não. Por isso que ele fala, Dr. Greer insiste nisso a todo instante. Instando as pessoas, contato C5, vai ser mais fácil. Convide os extraterrestres para estarem aqui. Harmonização. Vamos fazer esse convite transdimensional. Pois bem, vamos lá. Sombra de Esdra, 28 de abril de 2025. Ex-funcionária do governo Bush, Katharine Austin Fitts, revelou que o governo dos Estados Unidos construiu bases subterrâneas tão grandes, presta atenção, quanto cidades inteiras. E nessas cidades inteiras, o próprio Dr. Greer fala dessas cidades, é movida a energia livre. Lá não tem médico, lá é medbed. É verdade. Inclusive as medbeds dos sites negros se encontram ali na fronteira do Texas, né? Agora não sei se eu me lembro. É, isso mesmo. Da base de Nellis, com da base de Edwards. É, isso mesmo. Nellis e Edwards. É ali que se encontra. Subterrâneo. De acordo com Fitts, algumas dessas enormes estruturas subterrâneas estão oficialmente documentadas, enquanto outras permanecem escondidas. E não são limitadas aos Estados Unidos. Não, tem no Brasil também. Mas estão espalhadas pelo mundo todo. Meus amigos, alguém vai dizer assim, mas como você pode provar que a Katharine é denunciante, Dr. Greer? Tudo que a Katharine está falando aqui, com outras palavras, Dr. Greer falou uma semana antes dela fazer a denúncia. E agora? Só se o Dr. Greer tem bola de cristal, né, gente? Mãe de nada. Não é. Ele falou dela e falou o que ela ia falar. E ela está falando. E aí?
Mais prova que isso, impossível. Ela teorizou que poderia haver até 170 bases. O Dr. Greer falou 160. Tudo bem, aí mas praticamente bate o mesmo número. Subterrâneas. Algumas localizadas no fundo do oceano e outras ao redor dos Estados Unidos. Interconectadas por redes secretas de transporte, maglev. Trens maglev consegue atingir a velocidade de 3.000 km por hora, que ligam todos os continentes do mundo. E é transoceânico, viu? Então, liga, por exemplo, dos Estados Unidos diretamente para Brasília. Tá? Diretamente para França, Paris, Lisboa, e assim por diante. Fitch sugeriu que essas extensas instalações subterrâneas podem ter sido construídas em preparação para um evento potencial próximo de extinção. Não. Que é uma deturpação do que ela falou. Presta atenção, mas eu vou explicar direitinho. Apesar que ela falou mais ou menos isso. O que ela falou é o seguinte: os escuros esperam, o sonho de consumo deles é o seguinte: Terceira Batalha Mundial, mundo acabar, as cidades inteiras vão permanecer intactas, mas para eles maravilhoso. E o mundo fica para eles. Essa é a cabeça desses insanos. Por que vocês acham também que muitos da elite estão construindo bunkers? Porque é exatamente isso que eles estão apostando. Estão entendendo agora? Pois bem. Agora vamos linkar essa informação. Meus amigos, prestem atenção, isso aqui vai valer cada minuto do seu tempo. Doutor Steve Greer. Grande doutor Steve Greer. Esse merece todo o nosso respeito e admiração. Esse faz acontecer. Fica de lero-lero. Presta atenção na atualização do Dr. Greer. O Dr. Greer falou antes. Bem antes. O Dr. Greer não pode dar muitos detalhes. Claro. Operação X-Ilosa. A gente entende, né, Dr. Greer? Você não vai poder falar tudo. Mas deixou transparecer, presta atenção, que suas ordens executivas foram apreciadas pela nova administração Trump, repetindo, as 6 determinações, 6 sugestões. E uma delas é identificar o armamento, lembra do armamento perigoso? Um a um. E desinstalar, desativar esses brinquedinhos de destruição em massa. Presta atenção, porque o Dr. Greer sabe exatamente onde ele se encontra. Um a um. Dos brinquedinhos escalares. E agora ele tem a prerrogativa de entrevistar novos denunciantes que receberão imunidade, caso se apresente e faça suas confissões completas, sem omitir nenhuma informação. Caso contrário, eles serão responsabilizados, julgados por crime de conspiração contra o Estado de Direito. Lembrando que o Matthew Brown, que eu acho que não vai dar tempo, porque é muita informação, que se apresentou ao Jeremy Corbell e George Knapp, eles prometeram uma audiência no Congresso em maio. Incrível, Eliette. Mês que vem. Eles irão depor no Congresso dos Estados Unidos para falar disto. Eu estou citando para vocês. Isso é um divisor de águas. É o plano do Greer em curso. Extraordinário. Sabe por quê? Eu vou explicar por que as pessoas não estão vendo isso. Porque a contra-inteligência plantou um monte de mentiras. E muitas pessoas acreditam, compraram um roteiro. Não, porque tem que ter um EBS, porque tem que ter a Nessara Gessara, que tem que acontecer do jeito que ele imaginou. Como as coisas estão acontecendo de um jeito totalmente diferente, e esta é a realidade, as pessoas não compram. Isso foi feito de propósito pelos escuros para enganar os despertos. A operação é outra. Outra, totalmente diferente. Esta é a operação verdadeira. É isso que está acontecendo de verdade. Isso pode ser provado com fatos. Continuando. Minha missão aqui não é agradar ninguém. Minha missão aqui, meu compromisso é com a verdade. Assim como toda a redação. Por isso a gente fica horas e horas estudando sem parar.
para trazer informação pontual, verificável. Autorização do Dr. Greer. Pois bem, continuando aqui. Caso se apresente e faça suas confissões completas sem omitir nenhuma informação, caso contrário, serão responsabilizados e julgados por crime de conspiração contra o Estado de Direito. Portanto, parece que o prazo de 6 meses, Dr. Greer deu um prazo de 6 meses, proposto por Greer nas ordens executivas entregues à administração Trump, estão valendo ou estão prestes a valer. Greer identificou 160 locais de instalações de operação. Veja que a Catarina fala 170, praticamente o número bate perfeitamente. De operações ilegais relacionadas a projetos negros nos Estados Unidos que estão sendo investigados neste momento. Meus amigos, por que há 1, 2, 3 anos atrás uma pessoa como a Catarina não aparecia? E olha que ela foi no Tucker Carlson. Tucker Carlson é o maior podcast do mundo, junto com o do Joe Rogan. Milhões e milhões de visualização. As pessoas estão vendo isso aqui. Milhões e milhões de visualizações. Viralizando. O vídeo do Matthew Brown viralizando, do Jake Barb viralizando, Eric Henker viralizando. E eles vão depor, segundo Jamie Corpel, já em maio desse ano. É a batalha final entre o bem e o mal, meus amigos. Este é o verdadeiro plano. Existem sites negros em São Paulo e em Brasília, tá? Segundo o Dr. Greer. Tá? Você que é paulistano, né? Deixa de ganhar, né, Leite? Tinha que ser, né? E em Brasília também. Vamos continuar. Segundo o Dr. Greer. Membros do Pentágono foram instruídos por Greer sobre bases subterrâneas e suas localizações. Então, membros chapéus brancos do Pentágono já sabem a localização exata dessas instalações. E suas localizações, atividades ilícitas. Eles não sabiam de satélite equipado com detectores de neutrinos. E sobre a rede de túneis que conectam a base de Edwards à base de Nellis. Falando da base de Edwards à base de Nellis, exatamente nessas bases subterrâneas que os sites negros utilizam as medbed, porque é lógico que eles não vão para o hospital. Né? Eles não usam SUS, claro que não. Isso é para você que vive na superfície. Né? Energia elétrica, esses líderes trevosos, que são representantes, né? Jagunços desses sites negros. Essa que é a verdade. Pois bem, vamos continuar. Catarine, já falei? Pois bem. Para tanto, meus amigos, não sei se vai dar tempo, mas eu vou trazer do Eric Henker aqui para vocês. Presta atenção. De fato, deixa eu voltar aqui. Dê like, porque o mundo precisa saber dessa live. O mundo precisa ser esclarecido. Chega de mentiras. Chega. Chega. Agora é o momento culminante. Entenda. Eles literalmente colocaram a humanidade reféns com seus brinquedinhos. Porque eles pensam o seguinte. É um meio de chantagem. Ah, é mesmo, loirão? Venha me pegar. Venha me pegar. O Majestic 12 fica ali. Venha me pegar, loirão. Você não vai vir, loirão. Sabe por que você não vai vir? Porque eu tenho brinquedinhos apontados no mundo inteiro. Se eu quiser, faço assim. Pim! O mundo acaba. E são brinquedinhos muito mais perigosos do que qualquer arma nuclear da superfície. Por isso que o Dr. Greer disse. E provavelmente isso já aconteceu. Mostrou pro loirão. Chegou lá pro Marcos Rubio. Marcos Rubio, aqui, ó, localização de todos os brinquedos escalares do mundo. Eles precisam ser desativados agora, um a um. Inclusive, essa ordem executiva, o Dr. Greer mostrou em fevereiro desse ano, com todas as sugestões. Ele mesmo falou que estava conversando diretamente com o Marcos Rubio. Vamos ver agora a entrevista do Eric Henker para o ex-âncora da Fox News, Clayton Morris, que também é da equipe denunciante do Dr. Steve Greer. Presta atenção. Vamos lá.
Isso aqui é uma história longa, tá? Provavelmente a live vai acabar aqui. Isso é uma história bem comprida. Eric Henker, denunciante do Dr. Steve Greer. Inclusive, ele prestou testemunhos sob juramento, 2023. Ex-funcionário do ICECUB, que é uma base operacional militar da Antártida dos Estados Unidos. Esteve recentemente no canal do Clayton Morris, onde afirmou que Donald Trump tem conhecimento sobre as armas de energia escalar. Além disso, o novo secretário de Tecnologia dos Estados Unidos declarou que o país possui brinquedinhos capazes de alterar o espaço e o tempo. Você duvida? Está aqui a prova. Vocês lembram quando o secretário de Defesa dos Estados Unidos chegou e falou: nós temos brinquedinhos terríveis? O próprio Loirão falou: nos Estados Unidos tem uns brinquedos aí de tecnologia muito superior. Ele falou: armas de tecnologia superior. Dr. Greer sabe. Trump está a par, porque ele recebeu um memorando das mãos do Dr. Steve Greer. Estão compreendendo agora? Vou ver se eu acho o arquivo para vocês, meus amigos. Isso é importante recapitular. Aqui. Arquivo Sirius. Vamos ver se eu coloco na tela aqui, porque é importante. Deixa eu ver se eu consigo recapitular isso aqui. Presta atenção. O que eu vou mostrar para vocês. Seguintes ordens executivas são urgentemente necessárias. Donald Trump, carta do Dr. Steve Greer para o gabinete do Trump. 2. Uma ordem executiva autorizando o SAP-TSCI, que é um código nível de segurança, ultra secreto, tá? Acesso de segurança ultra secreto, com financiamento significativo, atuando configurando sob a aplicação da lei para suspender as operações ilegais, especialmente o uso ilegal de brinquedinhos de pulso eletromagnético EMP, atualmente sendo usadas contra naves alienígenas não humanas, pois essas ações colocam em risco o futuro da humanidade. Está aqui. Uma ordem executiva exigindo que todas as operações de OVNIs, UAP, sejam totalmente divulgadas em 6 meses, ou os responsáveis serão vigorosamente processados. Os que tiverem sorte, segundo o próprio Dr. Steve Greer. Que eles serão caçados. Pois bem. Importante recapitular, né? Porque tem gente que tem memória curta. Aqui. Vamos botar para o Eric Henker. Então, quando o Loirão falou, eu mostrei essa live recente, por isso que é importante, não tem como eu recapitular tudo. Se for recapitular tudo que eu passo, porque tudo tá, meus amigos, isso aqui é um verdadeiro mosaico. Um mosaico construído por 4 anos, com mais de 40 mil dados diferentes, que eu tenho no meu HD. Sem falar dos mais de 4 terabytes do Dr. Steve Greer, acumulados durante 30 anos de trabalho. 720 testemunhas, sem falar de documentação diversa. E documentos classificados. Eric Henker, denunciante do Dr. Steve Greer, esteve recentemente no canal do Clayton Morris, onde afirmou que Loirão tem conhecimento sobre armas de energia escalar. Além disso, o novo secretário de Tecnologia dos Estados Unidos declarou que o país possui brinquedinhos capazes de alterar o espaço-tempo. Verdade. Já não avisou. E esses brinquedos têm que ser o quê? Desativados o quanto antes. E o Dr. Greer sugeriu exatamente isso na ordem executiva. Foi um sinal do Loirão. Nós já estamos fazendo isso. Está sendo providenciado. Eric Henker trabalhou numa estação na Antártida no projeto ICECUB, sendo testemunha em primeira mão de brinquedinhos que podem manipular o clima. Por isso que eu vejo pessoas que falam certas sugestões, porque não tem conhecimento de causa, meus amigos. Vai lá com a Força Especial dos Estados Unidos, SEAL Marines, manda lá uma equipe para bater, para explodir os sites negros. Não, a coisa não é tão simples assim. Eles colocam o mundo sob chantagem, eles são como os terroristas. Entenda isso. Vem aqui, fala, tudo bem, você pode vir aqui, desmantelar os sites negros, estourar os sites negros, tudo bem. Só que nós temos brinquedinhos aí. Vai ficar sem mundo, Loirão. Você que sabe. Essa que é a situação real. Eu estou mostrando para vocês. Na verdade, os experimentos com detectores de neutrinos são uma fachada
para brinquedinhos não convencionais. Lembra dos detectores de neutrinos? E esses detectores de neutrinos, além de ser uma fachada para brinquedinhos não convencionais, o que é um detector de neutrinos? Para quem não sabe. Só que dá para fazer um webinário inteiro só sobre isso. O detector de neutrinos, quando a luz chega do cosmos para cá, ela tem pequenas alterações. Assim, pequenas alterações das partículas. Então, quando as partículas cósmicas chegam para cá com alguma alteração, mini alteração, é porque um ser extradimensional ou um ser extraterrestre adentrou na nossa atmosfera. É assim que os sites negros conseguem detectar a entrada, por exemplo, de qualquer ser extradimensional dentro da nossa atmosfera. Eles têm mecanismos para fazer isso. Vamos continuar. Ou um ser de outra dimensão. Eric Henker disse no canal de Morris: eu operei essa tecnologia que pode gerar abalos sísmicos em qualquer parte do mundo. Isso acontece de verdade. São esses brinquedinhos que eles ameaçam o mundo. É assim que eles fazem essa chantagem. Presta atenção. Também podemos citar os sismos, os abalos sísmicos, por exemplo, de Canterbury, 2011, também conhecido como sismo de Christchurch. Foi um sismo de 6,3 graus de magnitude que atingiu a ilha do sul da Nova Zelândia. Às 12h51 do dia 22 de fevereiro de 2011, eu operei esse terremoto. Quem está falando isso é esse cara aqui, Eric Henker. Tá? Pois bem. Eric Henker questionou seus superiores sobre essas barbaridades. Chegou, superior, nós destruímos uma cidade inteira, várias cidades. Está certo? Está correto? Isso não é ilegal, não? Por um acaso, isso não é ilegal? Isso não é um crime contra a humanidade? Porque é o seguinte, meus amigos, isso aqui fere todos os tratados internacionais de batalha, tá? Posso usar um nome aqui. Isso aqui, literalmente, é crime de guerra. E acontece assim. Ostensivamente. Infelizmente. Eles alegaram que foi apenas um incidente. Isso aqui nem crime de guerra é. Isso aqui é terrorismo mesmo, pô. Vamos dar nome aos bois. Alegaram que foi apenas um acidente. Não, foi um acidente. A gente estava fazendo um experimento, só para criar conversa para boi dormir. Foi um acidente. O detector de neutrino saiu fora de controle. Aconteceu terremoto, aconteceu. Efeito colateral. Que não deveria ter acontecido, fruto de um teste fracassado. Obviamente, Henker não acredita na honestidade de seus superiores. Ele comentou que em 2011 foi interceptado um e-mail de Hillary Clinton dizendo: que bom que esse terremoto aconteceu na Nova Zelândia. Na maior cara de pau. Isso é encomendado. Eles vendem muito caro. Ele confirma que o projeto, a ARPA, que vocês conhecem, que as pessoas comentam por aí, é peixe pequeno. Peixinho, lambari, ultrapassado, totalmente obsoleto, comparado com o que acontece nesses dispositivos subterrâneos na Antártida. No Ice Cube. Então, isso aqui é peixe pequeno. O Ice Cube, comparado com a ARPA, é 10 vezes mais potente. Falou isso na cara do ex-âncora da Fox News. É 10 vezes mais potente. Mas a ARPA, né? A ARPA é arco e flecha hoje em dia. Apenas um arco e flecha. E quem é o responsável? Qual é a empresa? Essa empresa aqui. Contratada de defesa. Sempre elas. A Raytheon. Polar Service. É uma empresa contratada de defesa que detém essa tecnologia e vende para as pessoas inescrupulosas que querem obter vantagens políticas e econômicas, manipulando a bolsa de valores, etc., através dessas catástrofes programadas. É interessante. Tem um país ali, está querendo comprar, né, as ações ali, acabar com o país, né? Abalo sísmico. Aí vai ficar tudo baratinho. Tudo baratinho. Aí eles ganham milhões.
Ou um país que não está cumprindo a agenda globalista, uma região. Olha, sabe aquela região do sul ali? O pessoal ali parece que é muito reacionário, sabe? Eles não estão se adaptando ao sistema. Manda uma tempestade. Sim. Entendeu? É isso aí. Quem é a empresa? Essa aqui. Foi denunciado na televisão, poxa. E ele vai prestar depoimento no Congresso. E ele falou, olha, já me barraram, já falei com o ex-diretor da Aro, aquele sem vergonha, com certeza é marionete dos Majestic 12, que era o Sir Kirkpatrick, né? E ele me barrou diversas vezes, fez de conta que eu não existia. Agora eu espero poder prestar minha declaração, meu testemunho, a minha denúncia no Congresso americano. Espero que Trump me receba. Palavras de Eric Henker. Tá aqui, meus amigos. Esse rapaz aqui é um dos maiores canais do YouTube. Ex-âncora da Fox News. Não tá de brincadeira. Esse aqui é o Eric Henker. Eric Henker, que antes de ser uma testemunha, que o Dr. Guir tem muito cuidado. Ele vê a credencial da pessoa, tudo certinho, vê se a pessoa não entra em contradição, documentação, tudo que você fala é coerente. Depois ele repassa a testemunha. Esse é o Eric Henker. Diz que o BD também já encomendou esses brinquedos, viu? Ele fala aqui. Lá no Ice Cup. Tá aqui. Denúncia seríssima. Tá aqui. Quem sabe outros presidentes de uns países sul-americanos já também encomendaram, né, Leite? Tá aqui, ó. Henker diz que isso está cada vez mais escancarado. Certa vez, Bidê disse que se a Turquia não fizesse o que ele queria, ela seria atingida por um terremoto. É verdade, escapou. Como o Bidê, acho que não estava muito bem da cabeça, acabou falando abertamente. Ah, se a Turquia não fizer o que eu quero, vai acontecer um terremoto lá. Ninguém ligou. Na sequência, a Turquia foi atingida por um terremoto. Que coisa, né? Que coisa. Pois é. Era cliente do Ice Cup. Pois bem. Da Highton, não era dizendo. Ice Cup é onde acontecia as operações, mas quem era? Cliente da Highton. Essas corporações aeroespaciais que trabalham para quem? Para os Majestic 12. Que retém as tecnologias. Agora vamos estudar um pouquinho a história. A história tem muito a dizer. Sempre tem a dizer. Vamos ver o Tesla. Nikola Tesla. O oscilador de Tesla. Isso é muito antigo, viu, meu querido? Isso aí foi inventado pelo Tesla em 1893. Esse dispositivo era um dispositivo eletromecânico patenteado por Tesla em 1893. O dispositivo ficou popularmente conhecido como máquina dos abalos sísmicos. É isso mesmo que estão ouvindo, de Tesla. Depois que o inventor europeu afirmou que uma versão de seu dispositivo causou um terremoto em Nova York em 1898, por engano, Tesla ficou muito chateado, né, com isso, inclusive. Em outras palavras, o dispositivo poderia supostamente simular abalos sísmicos, o que significa que poderia ser transformado em brinquedinho de destruição em massa. Foi daí que se apoderaram, confiscaram os arquivos do Tesla, se apoderaram dessa tecnologia. Em 1898, Tesla alegou ter construído e implantado um pequeno dispositivo oscilante que, quando conectava o seu escritório e operando, quase derrubou um prédio e tudo ao redor. Diz aqui a testemunha, Shea Gunther, na o dispositivo pesava apenas alguns quilos, pequenininho. Hoje foi aperfeiçoado e é o detector de neutrinos, né? O detector de neutrinos ele é multifuncional, meus amigos. Além de poder causar esses abalos, ser um brinquedinho, lá também no Ice Club eles têm um raio escalar, também perigosíssimo, tudo ali, tudo ficou ali. Inclusive do Clean também, tempestades, etc. Tudo ali, tudo no Ice Club. Esse negócio de harpa, aí já é obsoleto, tá? Coisa do passado. Tecnologia velha. Mas bem. Foi capaz de ajustar o tempo do oscilador em uma frequência tal que cada pequena vibração adicionava um pouco mais de energia à onda de flexão do prédio. Com pequenos empurrões suficientes, até mesmo a maior estrutura poderia ser abalada.
Outro que desenvolveu um mecanismo similar que é usado, só que é claro, o MySCUB foi aperfeiçoado, obviamente, foi o William Reich. O William Reich, que era sexólogo. Foi o primeiro grande sexólogo do mundo, que era discípulo do Freud. Aliás, todos os seus escritos, todos os seus experimentos foram confiscados. Né? Já linka com a energia criadora, que também é negligenciado, só os escuros que utilizam, e utilizam para o mal, infelizmente. Controle do climático. William Reich construiu um instrumento que ele chamou de Cloudbusters. Cloudbuster, caçador de nuvens aqui. Puxa vida. Cloudbusters. Ao qual induziu um sucesso a mudança do clima. Ele havia sido usado para acabar com muitas secas, produzindo nuvens de chuva. Só que nos sonhos infantis do William Reich, que era um humanista, uma pessoa que amava a humanidade, ele pensava em tornar os desertos verdejantes novamente, verdadeiros paraísos. E quando a humanidade tivesse isso, ia usar para o bem. Mas não, né, William? Eles usam só para o mal mesmo. Esse mecanismo viável para fazer nuvens de chuva para irrigação de cultura em áreas de seca foi interrompido por todos os lacaios sempre vigilantes para aqueles que estão no poder. Permitir algo como isso poderia levar à abundância de alimentos e contribuir muito para acabar com a fome do mundo. E é claro que os globalistas não iriam permitir. William Reich, 1897-1957, onde ele desencarnou numa prisão. Foi condenado ao ostracismo, né? Perseguido, caluniado, difamado, porque queria fazer o bem para o mundo. Queria acabar com os traumas também, através do orgasmo, tudo isso. Perseguiram ele, riram da cara dele. Ele falava em 1920, que é uma forma de desfazer de todos os traumas, isso é provado também. Pois bem. No entanto, os controladores não querem que a fome no mundo termine. Se isso acontecesse, tornaria mais difícil controlar as pessoas naquilo que não seria mais país de terceiro mundo. Não esqueça a agenda oculta da escravidão. Consequentemente, Reich foi perseguido por pessoas da FBI, claro, acusando de fraude como seu instrumento, o Cloudbuster. Seu equipamento foi apreendido e destruído. Apreendido e destruído, nada. Foi apreendido e levado para os porões do Serviço Espacial, tanto é que os seus projetos foram transferidos para o projeto Fênix, que foi o antecessor dos projetos Montauk, de controle da mente. Seus últimos dias foram passados na prisão, onde foi dito que ele desencarnou de um ataque cardíaco. Na verdade, arrumaram um ataque cardíaco para ele. Projeto Fênix. O Projeto Fênix, na verdade, teve seu início no final dos anos 40. Foi uma tentativa de controlar o clima, usando informações e tecnologias derivadas do trabalho de William Reich, um cientista austríaco que amava a humanidade. Reich foi um homem brilhante, acredito com a descoberta da altamente controversa energia orgone, derivada do orgasmo. Não é que ele foi batizado assim por causa do orgasmo, ou energia vital. Energia vital que está dentro de nós e na natureza também. Ou energia taquiônica, ou superluminais. A energia orgone também é conhecida como energia da vida, ou orgástica. Essa alusão ao orgasmo. E é muito diferente da energia eletromagnética mais comum. Reich supostamente provou a existência da energia orgone em vários experimentos de laboratório e escreveu suas descobertas em vários periódicos científicos. O éter, ou energia radiante, lembrando que o éter é um elemento que era encontrado na tabela periódica original, depois foi omitido, foi apagado, deliberadamente. É um conceito vitoriano que se refere a uma substância hipotética que impregnava todo o espaço. Ele servia como meio para a luz e outras formas de energia radiante. Com mais pesquisas, Reich descobriu que a energia orgânica era responsável por tempestades e mau tempo. Que interessante. Literalmente, a tempestade era causada pelo que ele chamava de orgônio morto, ou DOR. Era causado pela energia negativa das pessoas. Impressionante isso. Então, quando as pessoas têm energia negativa, a própria natureza consegue transformar isso em tempestade. Interessante. Até para manifestar, até com uma forma, né, Liette? De manifestar isso. E para que isso possa ser dissipado de alguma forma. Era o termo usado para escrever energia morta, encontrada em tempestades violentas. Ou furacões. Essa energia morta também era encontrada em pessoas. Encontrada em pessoas. Impressionante. Pessoas extremamente negativas.
Por isso que fala que a pessoa é igual uma tempestade, né? Quando chega, né, gente? Pois é, né? Tormenta todo mundo, raivosa, né? Igual uma tempestade. O DOR também se encontra dentro de nós. Pessoas ativas tinham bastante energia orgânica. Pessoas felizes, pessoas que têm força de viver, né? Que vivem bem com o parceiro, né? Principalmente, por isso que o William Reich falou, mas isso é outra história. Enquanto aqueles que estavam deprimidos ou mal-humorados tinham excesso de o quê? De energia? Dor. Dor. Viu aquela pessoa pesada? Cheia de dor. Só reclama, desanimado. Dor. Cheio de dor. E tem uns com dor e dor, né, Liante? É dor e dor. Só reclama, só tem dor, dor, dor e dor. Dor, dor e mais dor. Após uma extensa pesquisa, Reich finalmente desenvolveu um dispositivo que quebraria a concentração da energia DOR. Quando configurada com balões meteorológicos, esse dispositivo dissiparia ou desviaria tempestades. Armando com o Storm Busters de Reich, o governo dos Estados Unidos criou um dispositivo chamado radiosonda. Esse dispositivo consistia em vários sensores e um transmissor que poderia transmitir em várias bandas para construir energia orgânica ou para interromper a energia DOR. Com ele, o governo poderia controlar o clima. Impressionante. Deve ser destacado que qualquer dispositivo capaz de transmitir tanto orgânico quanto energia DOR poderia ser usado para afetar pessoas também. É possível que o projeto Fênix também estivesse procurando métodos de controle populacional. Supostamente, a União Soviética havia conduzido experimentos extensivos em populações selecionadas, transmitindo orgônio e energia DOR para áreas para tentar alterar o conteúdo emocional da população. Então, eles poderiam redirecionar o DOR, por exemplo, para uma região de São Paulo, todo mundo ficar negativo, né, chateado, todo mundo estressado, de uma hora para outra, DOR. Ou também usar o orgônio para que as pessoas ficassem mais animadas, felizes, e assim manipular a população. Assim, um meio de manipulação, de controle. Subvertendo o quê? A intenção original, que era totalmente benevolente, altruísta, do William Reich. Voltando ao Henker aqui. Henker estava sofrendo de síndrome de Havana, causada pelos efeitos colaterais por manusear brinquedos escalares potentes. Pois é. Como sintomas como fadiga mental, problemas cognitivos, vozes na cabeça. Vozes na cabeça. Inclusive, eu tenho um especial só sobre isso. Sobre a questão da síndrome de Havana. Esses brinquedinhos podem fazer as pessoas concordarem em fazer as mesmas coisas, como o que aconteceu em 2020, segundo Henker. Todo mundo acha legal fazer coisas que às vezes não faz muito sentido, né? Colocar uma coisa na boca. Mas por que você faz isso? Não sei. Todo mundo tá fazendo, eu faço também. Qual a lógica? Não precisa de lógica. Quando todo mundo achou que usar certas coisitas era algo bom. Falou isso na cara do ex-âncora da Fox News. Literalmente, eles podem enviar vozes na sua cabeça para que você faça certas coisas. E você vai ser o quê? Como um zumbi. Tem essa população de zumbi. Né? Literalmente zumbis. Não é a figura de linguagem mais, não. Então, o que eles fazem no projeto da ARPA é literalmente aquecer a ionosfera, presta atenção, da ARPA, literalmente é aquecer a ionosfera, criando uma espécie de bolha de pressão atmosférica que pode ser redirecionada. Claro que as pessoas que trabalham nessas instalações acreditam nos seus sonhos infantis, que estão apenas pesquisando a ionosfera e seu funcionamento em seus sonhos infantis. Pois é. Outra faceta desse projeto é monitorar os céus do planeta. Então é multiuso. Polivalente aqui esse projeto. Tem várias. É igual Bombril, né, gente? Serve para um monte de coisa. Monitorar os céus do planeta. Entrada de naves não humanas. Porque uma das características dessas naves é liberar neutrinos quando se manifestam em nossa atmosfera. Assim eles podem ser rastreados.
confirmando tudo que o Dr. Greer alega. Tudo, exatamente tudo. Pessoas esclarecidas. Estou falando aqui de um militar de alta patente. Eu estou falando aqui da ex-assessora do Bush. Todos confirmando o Dr. Greer e se apresentando. Expondo o sistema. Esse aqui, o Lloyd Will Barkner, pesquisador da ionosfera, desenvolveu os primeiros modelos para identificar naves extradimensionais em nossa atmosfera. Foi ele. Isso na década de 60, meu querido. Então, quando eles percebem variações nas partículas de luz da atmosfera, através dos detectores de neutrinos, eles sabem que um ser extradimensional está chegando no nosso planeta. E quando se refere a seres extradimensionais, são seres da 7ª, 8ª densidade, 10ª densidade. Porque qualquer ser de outra dimensão ou de outra densidade vai ter, quando entra na nossa atmosfera, causa variações nas partículas de neutrino, dos fótons. Tá? Isso é ciência. Duvida? Tá aqui. Pois bem, a gente vai provar. Se quiser, te prova que fica a noite inteira. Tá? O CERN usa aceleradores de partícula para criar e estudar neutrinos. Ah, agora faz sentido, né? Exatamente como acontece no Ice Cup, exatamente como sugeriu este senhor aqui, Lloyd Will Barkner, que ia mostrar a verdade, inclusive, junto com o JFK. Este homem aqui ia revelar a verdade dos extraterrestres, viu? A gente sabe que os extraterrestres existem, eu tenho um mecanismo, inclusive, para mostrar onde eles estão. Só que eles usam esse mecanismo aí para rastrear os seres extraterrestres de outras dimensões, de outras densidades, junto com o agente P3, que é treinado, que consegue entrar no sistema de navegação da espaçonave. Olha, ele está ali. Tenta entrar no sistema de navegação. Eles tentam. E se eles conseguirem hackear o sistema por 2 segundos, de repente ele pode entrar no raio de ação de um brinquedinho escalar e ser derrubado. É assim que eles derrubam as naves extraterrestres desde a década de 1947, no caso Rosa. Inclusive tem memorando do FBI que confirma isso. Mas é, aqui. Variações dos neutrinos são uma forma de assinatura sutil da presença de um ser de outra dimensão ou de outra densidade. JFK iria se encontrar com Barkner para tratar sobre a divulgação dos extraterrestres, porém ele foi cancelado antes. Não deu tempo, né? Portanto, temos um detector de neutrinos para rastrear OVNIs. Depois de rastreá-lo, seu sistema deve ser hackeado por um agente psiônico, caso o agente P3, e, eventualmente, se tiverem sorte, abater esta nave com um brinquedinho escalar. Porque ela aí é atraída para a nossa realidade tridimensional. Aí ela se torna vulnerável. Pois é. E o Dr. Greer, como eu disse para vocês, tem essa sugestão dessa ordem executiva que está em curso. O próprio Dr. Greer testemunhou a existência desses brinquedinhos numa instalação classificada. Ele viu com seus próprios olhos. Que não usada não apenas para derrubar naves antigravidade, inimigas de outras nações, mas também para derrubar OVNIs extraterrestres. Esses agentes psiônicos estão se reunindo e irão fazer um processo reverso para convidar os UAPs para um contato direto com o desembarque das espaçonaves. Tudo isso está sendo planejado, de fato. E quando o Jake Barber, quem assistiu, se você não assistiu a live de sábado, assista. Tá? Assista. Isso aqui tudo é uma continuação, né, Liette? As lives é uma continuação da outra. Tudo está linkado com o outro. Um verdadeiro combo. Um mosaico que está sendo construído. Ele prometeu, olha, nós temos planos concretos para o desembarque dos extraterrestres no segundo semestre desse ano. Lembrando que o Jake Barber também faz. É da equipe do Greer. Agora do Skywalker. Se você não está impressionado, deveria estar impressionado. Um plano em curso. A ideia dos denunciantes é apresentar essas informações utilizando a grande mídia. Dr. Greer falou isso há 4 meses atrás, e está acontecendo agora.
Repetindo, a ideia dos denunciantes é apresentar essas informações utilizando a grande mídia e soltar as informações aos poucos, nos próximos meses. Já está acontecendo, doutor Steve. O senhor não brinca em serviço. Para Greer seria uma iniciativa mais arriscada. Ele queria que fosse jogado de uma só vez na internet 2 dias de live inteiros. Sem falar do perigo de ser sequestrada e distorcida por falsas narrativas. Verdade, isso também é um perigo iminente. Mas desejo boa sorte para os denunciantes em seu novo plano. Inclusive, o Dr. Greer está ajudando eles. É claro que na primeira vista ele não gostou muito, não apreciou bastante, mas, claro, igual o pai, né? O pai não vai deixar o filho. Greer disse que os escuros querem ganhar tempo para sua nefasta agenda do Armagedon. Eles são sociopatas e psicopatas por definição. São maníacos que têm prazer na destruição. Eles querem unir o mundo em torno do medo para impor uma ditadura tecnocrata. Como está acontecendo na Europa. Ainda bem que o doirão deu esse apagão. Na verdade, não foi um apagão. Sabe resetar a cabeça do europeu para vir para a realidade. Aproximadamente 1 ano e meio atrás, esses oficiais das Forças Armadas estavam se concentrando para a missão de se infiltrarem nos sites negros e nos programas de acesso especial, para que isso fosse controlado novamente sob jurisdição das autoridades constituídas. Disseram para Greer, nossa prioridade são as naves feitas pelo homem, alienígenas falsos sintéticos, porque eles fazem isso, híbridos, inclusive. Tem até a live da Thaís que a gente fala sobre os híbridos. O programa Super Soldado, que só abrange o programa Super Soldado. Alienígenas falsos sintéticos, o sistema que estão simulando eventos extraterrestres falsos. Sem falar do resgate dos extraterrestres presos em cativeiros, que sobreviveram, e dos pequeninos subjugados em projetos psíquicos. Estavam querendo sinal verde. E veja que eles já estavam pedindo sinal verde para essa operação há 1 ano atrás. Parece que essa operação começou. Espero eu que sim. Tudo indica que sim. Eu vou encerrar, meus amigos, porque hoje é live de terça-feira. Isso aqui também é inacreditável. Saiu agora. Outro denunciante, Matthew Brown. Tudo orquestrado. O que ele fala aqui, meus amigos, é bombástico também. Muito bombástico. Estamos vivendo em tempos especiais. Deixa eu retornar à espaçonave. De fato, estamos vivenciando tempos especiais. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe essas informações. Porque é essencial nesse momento, meus amigos. Essencial. Para que as pessoas entendam de fato o que está sucedendo. Ok? E como eu disse para você, isso aqui, o que eu estou apresentando, é uma construção de anos e anos de trabalho. Tudo consistente. Uma coisa casa com outra, casa com uma terceira, com uma quarta. São inúmeros, milhares e milhares de dados. Ok? Então o importante agora é nos concentrar, nos unirmos, criar esse portal entre o céu e a terra. É fundamental. Protocolo C5 também fundamental. Para convidarmos os seres extradimensionais para que essa limpeza possa acontecer. União Sagrada também, tudo é muito bem-vindo, né, Liette? Principalmente União Sagrada, que os escuros são, assim, expert nessa, só que fazem o inverso, né? O processo inverso, negativamente. Então, gratidão pela presença de vocês. Fantástico, gratidão, gratidão. E um beijão no coração de cada um de vocês.